Hello, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Y episódio do review Temor do Sábio. Tô eu virtualmente ao lado de Letícia. Oi, gente. Oi. A gente vai falar hoje sobre os capítulos 112 ao 114. A Letícia vai justificar um pouco o porquê da redução dos capítulos e vai dar alguns recados. Certo, Letícia? Certo, Georgiana. Então, gente, como vocês perceberam, a gente reduziu pela metade os capítulos de novo. Eu não sei o que tá acontecendo, é que não sei se a gente tá indo nos livros e aí tá ficando... Não é nem mais denso, mas assim, os capítulos são longos e eu vejo que pra gente fazer uma coisa mais de qualidade, sem ficar muito cansativo no podcast, não durar muito mais que 1h30, essas coisas, eu tive que dividir de novo. Aí, então, assim, eu vou falar os capítulos agora, mas geralmente tem a chance de dar uma diminuída. Então, por exemplo, o de hoje vai ser do 112 ao 114, e os próximos vai ser a outra metade, 115 a 117, mas com sujeito a mudanças. Às vezes a gente aumenta, quem sabe. Certo? A Vicky, do Twitter, mandou a gente falar um beijo. Então, na verdade, eu também tô fazendo isso espontâneo. A Vicky é ótima, ela é uma diva. A Vicky tá sempre, assim, participando lá das enquetes do Twitter, dos quiz. Ela saca demais da crônica do Matador do Rei. E ela é muito gente boa, muito engraçada. Ela, o Renato, o Thales, o Wesley, todo mundo, o Silvio, todo mundo lá Silvão. todo mundo que tá lá e comenta com a gente fica muito feliz. Enfim, abraço pra você, Vic. Jordana manda um abraço pra Vic. Abraço, Vic. E... Ok. A gente... Agora, os outros recadinhos são... Eu gosto de falar das enquetes dos quiz que a gente tá fazendo no Twitter agora, né? Então, a gente fez algumas enquetes. A primeira foi... Em que parte de Tarbean Volt morava? E muita gente errou, que eu dei 2 opções só, né? Serrania ou Beira-Mar. Mas a vitoriosa foi Beira-Mar, que é justamente onde ele morava, né? Então, Beira-Mar deu 54% dos votos, que é justamente a parte pobre de Tarbean, e a Serrania deu 46% dos votos, que é a parte errada, né? Mas que é a parte rica de Tarbean. A outra enquete é, de Naugures, qual o personagem que vocês queriam mais saber? E eu dei 4 opções, né? Bast, Cronista, Velho Cobb e o Aaron. E disparado, quem ganhou foi o Bast, com 74% de votos e foram 43 votos. Então foram muitas pessoas e voltando no Bast. Olha aí o Bast sendo aquele misterioso. Mas eu acredito que essa população será... Como é que fala? Tipo assim, vai ser, respondida. Vai ser correspondido. Vai ser correspondido. Que eu acho que desses 4, provavelmente o Bast é o que vai aparecer mais no The Doors of Stone. Doors of Stone, quer dizer. Quer falar alguma coisa, Jordana? Não, ele com aquele jeito malemolente, sedutor, Sim. já seduziu todo mundo. 70 e pouco por cento dos votantes já estão seduzidos pelo Bastas. É verdade. Do outra parte do quiz que a gente fez também era qual que era a capital de Vintas. Eu dei 4 opções. As opções eram Hallien, Reneri, Severin e Tinui. E foram muitas respostas. Assim, essa enquete assim, deu respostas vastas. A que ganhou foi Severin e a capital de Vintas não é Severin. A capital de Vintas é Reneri. Hallien é inclusive a capital de Seald. E Tinui, a cidade de Tinui lá, é uma das cidadezinhas de Vintas mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. É isso, Jordana. Bora pra narrativa. Buera! Então tá certo, capítulo 112, o martelo. Então a gente relembrando um pouco como é que terminou o capítulo anterior.
teve aquele meio que um julgamento, assim, para ver como seria decidido aquela situação, né, de um bárbaro que foi começado a ensinar Ketan e Letane para ele, e a Shairin sentenciou que se Colt fosse um ferro digno de ser malhado, que o martelo que o fizesse isso, que decidisse isso. Uhum. Então, é esse, inclusive, o título desse capítulo. Tá, então tá Colt lá, sentado numa pracinha pequena, e ele até descreve uma coisa que a gente percebe que os montes tempestuosos, uma coisa que está onipresente ao vento, né? Ele fala, não, tem uma parte nessa pracinha que meio que abrigava um pouco do vento. Não parecia haver, na verdade, nenhum lugar de Raert que ficasse inteiramente sobre o abrigo do vento, mas aquilo lá era o mais próximo disso. Então aparece Vashet, né? É uma mulher também da pele clara, dos cabelos loiros, meio acinzentados, e do olho meio cinzento também, né? Claro cinzento. E estava pendurada uma espada sobre seu ombro, que ele causou um certo estranhamento, que geralmente era apoiada na cintura. Uma coisa que parecia ser meio deslocado daquela aparência meiga, quase meiga e equilibrada dela, era o nariz quebrado, né? Que tinha sido quebrado há um tempo atrás. Ele dizia que isso deixava um pouco contrastante com o resto do visual dela. E ela falava em um maturano perfeito. Tinha mais ou menos uns 10 anos a mais que o Colt, né? Então, devia ter lá seus 26, 27 anos. Nossa. Que, inclusive, é a minha idade. Na verdade, eu tenho 28, na verdade. Eu tava até lendo pra Jordana e falando assim, gente, Jordana, eu tava lendo essa parte e imaginando a Veshet com, tipo, 40, 50 anos, porque ela é até rígida, né, etc. Ela é forte, ela é bem resolvida. E eu falei, não, Jordana, ela tem mais ou menos a nossa idade. Aí, tipo assim, eu tive que fazer um esforço mental pra eu imaginar ela jovem. Tipo, toda vez que ela aparecia, eu tava tipo assim, ela é jovem, ela é jovem, ela é jovem. Toda hora. Mas isso. Eu acho que é porque a gente que tá ficando velha demais. E a gente ainda acha que a gente é, jovenzinha. Nem é, verdade. Ai, Deus. Enfim, aí o coach faz, né, um gesto de, né, respeito formal e pergunta se ela era Vashet, né? Ela vai e meio um tom meio jocoso, repuxa a boca assim, e ela retribui esse gesto de respeito de um modo exagerado, meio que como se zombasse dele mesmo. Ela fala, sim, serei sua professora. Aí o coach fala, e a Shairin, eu achei que ela que fosse a professora daqui. Aí a Vashti fala, de certa forma sim, mas de uma maneira mais simplificada, a Shairin é importante demais para gastar seu tempo com alguém como você. Aí o coach fala, mas eu meio que estava já satisfeito, estava feliz com o Tempe, meu amigo, né, como meu professor. Aí a Vashti fala, sua felicidade não é a nossa meta. E o Tempe também não é um bom professor. Ele é tão professor como um barco de vela. Que é que isso signifique. E aí o coach pede desculpas, diz que não queria causar má impressão nela, né? Aí ela fala que isso era desnecessário, que ela já pensava muito mal dele, então ele não tinha que perder muito tempo para tentar reduzir um pouco isso. E aí fala, então você que é o martelo, mas por que te chamam assim, né? Aí ela fala, esse é meu nome, Vashet, o martelo, a argila, a roda que gira. Aí fala, por que a argila, né? Aí a Vashet, somente o que curva pode ensinar. E aí ela fala, vá procurar um pedaço comprido de madeira pra gente começar a nossa aula, né? E aí o coach vai, né? E eu lembrei, Letícia, não sei se você também, dele procurando aquele negócio que o Elodie pediu pra ele caçar, que era o que era mesmo? Verdade. A pinha? Exatamente. Era uma pinha. Que fazia parte da lição, né? Que na verdade ele só... a lição dele, que na verdade era só pra despachar ele mesmo, né? Verdade.
Aí o Boa. coach vai lá e pega um ramo flexível de salgueiro, né? Inclusive salgueiro, que é uma árvore que já foi falado que o representa, né? A Dena já É um dos... caracterizou o coach como um salgueiro, né? Verdade. Aí ele vai e pega esse ramo e fala: somente o que se curva pode ensinar. Assim, achei que esse galho aqui seria apropriado. Aí ela pega assim, né? Não, tá, basta pra aula de hoje. Ela desbaina a espada, limpa até que sobrar realmente um bastão de uma madeira clara. Uhum. E aí ela vai e fala: agora eu vou te bater. Sim. Só que antes disso, o coach começa a observar ela, percebe que tem algumas diferenças na roupa dela. A Muito roupa importante. dela, assim, era uma blusa vermelha e uma calça também, só que ao invés de tiras de couro, era uma seda vermelha que prendia a roupa dela, que ajustava a roupa dela no corpo. E aí, né, retornando a tortura, ela falou assim: agora eu vou bater em você, fique quieto. Ela golpeou ele um total de 4 vezes. E aí falou: eis sua lição. Não tenho uma boa opinião a seu respeito. Você é um bárbaro, não é inteligente, não é bem-vindo. Seu lugar não é aqui. Você é um ladrão dos nossos segredos. Sua presença é um constrangimento e uma complicação que essa escola não precisa. E ela ainda diz que a lição que seria dada, essa lição, né, ou seja, ela bater nele, seria dado diversas vezes até coach aprender e então sair de Raert. E não voltaria nunca mais. Pode falar, Letícia. Outra coisa que eu acho interessante é que a gente não falou sobre o significado de martelo. Se você falou, você me desculpa, Jordana, que você sabe, né? Às vezes eu dou uma voada. Não, pode falar. Que Acho ela que eu falei no fala assim, episódio passado. sou aquela que molda, afia ou destrói. Sim. Ou esses dias pra trás, quer dizer, hoje, eu estava reescutando, dessa vez eu estava escutando mesmo um audiobook no YouTube, e da parte onde falava sobre a história de Trepes, contando sobre Telu versus Encanes. E quando o Telu vai de cidade pra cidade, né, aí ele vai, tipo assim, tirar os demônios das cidades e tal, ele até fala assim, é muito engraçado ler aquela história assim, porque a gente tende a fazer paralelos, né, nesse livro, com Uhum. certeza. Às vezes são paralelos errados, às vezes, quem sabe, a gente chega um pouco perto. E ele desenha linhas, ele desenha uma linha e fala, ó, esse aqui é o caminho que é um caminho que é o bom, e esse aqui é o caminho ruim. É tipo isso, sabe? Se você for Uhum. pro caminho bom, seja bem-vindo, vai ser um pouco doloroso no começo, mas enfim. E esse aqui é o caminho ruim. E as pessoas que escolhiam o caminho que não era o de Telu, ele martelava elas. Eu achei engraçado isso, porque ele usava um martelo. Eu não sei se tem a ver, ou se foi tipo assim, eu me chamo martelo porque é martelo e Uhum. tal, o martelo faz isso, ou se é só, enfim, me lembrou o martelo de Telu, entendeu? É só isso que eu Sim. queria falar mesmo. E também eu acho que é uma alusão à fabricação da espada, né? Que a Verdade. espada Molda, né? esquentada molda a espada lá. Mas eu também caiu minha ficha aqui com a daquela música bem antiga assim, do Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que não sei se você lembra, que fala sobre a educação, sobre professores, e que o clipe tem uns martelinhos gigantes andando. Você já viu? Eu acho que eu já vi, mas eu não vi. Mas assim, gente, olha só, Eu Jordana sou Cultura. cultura. Que isso? Arrasou, mulher. Tá, agora continua. Ah, e aí ela bate a quarta vez nele, porque ele tenta se fazer mais alguma pergunta e ela fala: você não vai falar mais nada, você vai falar apenas sim, Valchit. Entendi. E aí, inclusive, essa última pancada é bem na boca dele. Mais uma vez a Jordana errando o nome de um personagem. Ah, gente, inclusive, eu Vashet vou ou errar. Veshet, né? Eu tenho um problema pra lembrar do nome das pessoas do meu dia a dia. Então, assim, Ela realmente tem. Ela eu já me já, chamou de Bia. eu já chamei a Letícia de Dora, que é o nome da cachorra. Então, assim. Bia Então é a tá. melhor amiga dela também, então. Valeu, Bia, que nunca vai ouvir a É gente. o Bia, que nunca leu o Nunca. livro.
Enfim, aí o coach tenta questionar, né, o que aconteceria com o Temp se ele saísse, se ele de fato desistisse como ela propõe, né? E ela fala: quando você for embora, não caberá a mim a decidir. Aí ela sai andando. E aí acaba essa parte do capítulo e ele vai almoçar, né? Porque fazer o quê? Ele volta à escola para almoçar. Ele tava com o rosto impassível, o olhar baixo e sentia-se solitário. A única pessoa que ele conhecia no raio de quilômetros dali era Temp, que estava proibido de conversar com ele. E aí quem se senta na frente dele? Carceret. Ela senta-se na frente dele e aí pergunta: o que você achou da nova professora? Ela pensa como eu, que seu lugar não é aqui. Aí ele tenta ignorar, né? Ouvi você gritar. E essa parte me deixou muito tipo, what? Mas eu achei meio sem sentido. Talvez eu entenda mais à frente. Eu ouvi você gritar. Foi um grito de amor? Vashti o abraçou? Ai, foda-se. Vashti. Eu falei Vashti. Vashti o abraçou? Essa marca no pescoço é a língua dela? Todos estão apostando quando você irá embora. Se você for embora em tal dia, eu ganho a aposta, 2 talentos e umas paradas assim. Até que o coach explode. Você fala como um cão latindo, sem parar, sem sentido. E ele fala de uma maneira que sua voz é baixa para parecer educada, contida, mas que ecoa em todo o ambiente. Ele diz que o nome disso é sussurro cênico. Os Edenru são mestres nisso. Sim. E que a Carcet se enrubesce e se cala. E isso vai expulsar, assim, vai, tipo assim, como é que fala? Afastar um pouco afastar a Cárcere ali por uns diazinhos, né? Que a gente vai perceber que ela não vai ficar bem sumida. Sim, com certeza. E não sei Porque se você... o Kvolt é esperto. Ele falou que, assim, ele não sabe a língua e muito menos ele saberia ofender uma pessoa dessa língua. Só porque ele viu o Temp falando isso pra ele, né? Quer dizer, pro Dedan. Foi E pro aí, Dedan. isso. Aí ele falou assim: bom, eu vou aproveitar que isso foi feito no sentido de Diminuir. diminuir e é isso. Tá certo. Aí a gente pula para a próxima parte do capítulo, que é o coach volta àquela pracinha, né? Onde ele teve o primeiro contato com a Vashti. Aí você assim, olha que adorável, um que aprende devagar. Pois então vá buscar uma nova vara, né? Vamos ver se consigo ser mais clara dessa vez, né? De expulsar o moço de lá. Aí ele vai e entrega uma espada de madeira que era usada nos treinamentos, nas academias lá. Ela era dura e pesada como uma barra de ferro. Então, assim, se ele apanhasse com aquele negócio, ela poderia quebrar-lhe os ossos e deformar-lhe a cara, assim. Então, assim, Sim. né? Aí ela pergunta: o que você quer com isso? Aí, coach. Ele diz que já foi. O coach fala, né? Eu já fui chicoteado antes. Não por conta de roubo. Foi na universidade. Fui acusado e sentenciado ao açoite. Quando isso acontece, muitos estudantes simplesmente vão embora e procuram se instruir em outro lugar. Mas eu resolvi ficar. Por 2 vezes ele disse ter sido açoitado. Fiquei porque não havia outro lugar em que eu pudesse aprender o que desejava. Não há como me fazer fugir, assustado, com a ameaça da dor. Não vou abandonar Temp depois da confiança que ele depositou em mim. Há coisas que desejo aprender e só posso aprendê-las aqui. Se quiser que eu vá embora, você terá que deixar algo pior do que lanhos, que é a marca, né, da vara. Aí ele vai, entrega o bastão e fecha os olhos. Sim. Eu queria falar o tanto que o coach é um bom ator. Sim. Verdade. Ele, inclusive, nessa hora que ele. Eu fiquei imaginando, tipo assim, uma Derriano, que é todo cheio assim. Ele não demonstra emoções, etc., faciais, expressões faciais, etc. Vendo uma pessoa, tipo, vou tirar aqui minha camisa. Deixei aqui minha camisa aqui do lado. Olha as minhas costas. Olha as minhas costas. Tipo assim, eu fiquei pensando tipo assim, foi um pequeno draminha, assim. É claro que isso não é um drama, é claro. Mas assim, ficou um pequeno, tipo assim, cênico mesmo do Kvolt, tipo Ficou assim. cênico.
Não desisti. Veja que não desisti, então você vai ter que fazer mais do que isso, minha querida. Foi basicamente Sim, isso. Mas ele deu uma eu fechadinha vou. de olho, do tipo, sei lá, né? Vai que ela realmente pega, Uhum. ela não entende meu argumento e tá em mim como Uau. uma espada de pau lá dela. Aí a gente pula pro capítulo 113. Língua Bárbara. Ele não manteve os olhos fechados por muito tempo, até porque tava meio amedrontado, né? Que tipo, foi. Tuxês! Aí ele abriu os olhos e aí ele percebeu que ela o fitava. E aí ela, inclusive, mantém o contato visual. Ele até diz. Ela manteve mais o contato visual do que o Temp poderia manter em uma onzena. Uhum. E aí. É... Aí ela falava: os seus olhos eram frios em seu rosto delicado. E agora ele percebeu que aquele nariz não estava descontextualizado da aparência geral dela, né? Seu nariz quebrado era uma advertência ao mundo do que ela era, do que ela podia ser, Sim. né? De força e tal. Aí ela segura o bastão. E a gente percebe que ela começa a encenar um pouco aqui também. Ela tava se divertindo um pouco com aquela situação. E aí ela finge, vai que vai golpear, só que não golpeia. Ela falou, ótimo, seu ladrãozinho magrelo, ótimo, merda e cebola. Eu falei, gente, vou começar a usar cebola como um palavrão também. Vista-se que você está me deixando com frio. E aqui a gente vê novamente, são pequenas diferenças do jeito que ela fala, do jeito que ela se posiciona, mas a gente percebe que tem umas sutis diferenças dela com, por exemplo, o Temp. O frio dela incomoda um pouco mais ela, a roupa incomoda ela, o olhar dela é mais sustentado. É tudo uma coisa mais diferente que o Temp. Uhum. Ela é uma Denriana diferente Uhum. do que a gente está acostumado. Aí a Valchich fala: o que me traiu? Aí o coach fala: nada, seu desempenho foi magistral. Tipo assim, eles realmente estavam atuando, os dois. Aí ela, Valcha, te pergunta: como é que você soube então que eu não iria quebrar-lhe a cabeça? Aí o coach: pensei muito. Se Shairin me quisesse fora daqui, teria me expulsado. Se me quisesse morto, já teria providenciado isso. A Carceret mesmo teria me assassinado, né? Então você deveria ser mesmo minha professora. Logo, teria 3 alternativas sensatas para esse ritual todo. Ou era uma iniciação ritualística, ou era um teste da minha determinação, ou Valchet completa. Ou estava tentando botá-lo para correr. Uhum. Mas e se eu tivesse, né, falando a verdade, que eu iria espancá-lo de fato? Aí o coach fala: não, mas pelo menos eu ficaria sabendo, né? Em 2 segundos eu estaria apanhando e já Verdade. saberia disso. Mas a Cárcere já teria feito isso no momento do julgamento, né? Então ele fala, né? E o que isso foi de verdade, né? Do que essas duas hipóteses minhas foi verdade? Aí ela fala, determinação. Eu precisava ter certeza de que não ia perder meu tempo dando aulas a um covarde. E eu queria saber se você realmente estava engajado e determinado nisso. Mas eu tenho que admitir que nenhum aluno tinha se oferecido a ser espancado para aproveitar melhor meu tempo. Aí o coach fala, você não viu nada. E aí a gente continua com o paralelo entre a Vashti e o Elodie. Ele fala, você deveria ver o que eu já fiz, né? Eu já me joguei de um telhado para conseguir um Sim. mestre. Sim. Aí, Letícia, eu acho que eu tô guiando muito, você quer falar? Aí ela elogia, ela vê as costas do Kvolt e elogia, e vê os traços, né, de sutura que foram feitos e ela elogia, olha, essa fisiopata que cuidou das suas feridas do açoitamento, ela é uma boa fisiopata. E depois pede desculpas pelo que ela tinha feito, né, os lanhos nas costas dele, que inclusive tinham ardido muito, segundo Kvolt tinha sido Uhum, pior e mais dolorido que o próprio açoite que ele tinha levado na universidade. uhum, E aí, Wolf vocaliza o que a Jordana tinha falado. Pois, Vashti, você é diferente. Você é mais expressiva. uhum, E aí ela fala que, primeiro, ela tinha crescido em um lugar que era comum
falar aturano. E segundo, que ela tinha sido por 4 anos guarda-costas de um rei poeta dos pequenos reinos. Eu achei interessante, sabe o que eu achei interessante? É que às vezes a gente descobre às vezes que os pequenos reinos falam aturano também, né? E eles ficam tipo perto ali, tô olhando aqui agora pro mato. Fica ali perto, eles fazem fronteira com Atur e Vintas. Então, às vezes é por isso que eles falam aturano. E aí ele pergunta, mas assim, você então não foi criada aqui? Aí ela vai explicar toda a história de origem, um pouco dela. Ela falou, não, eu vim de uma cidade ao norte, mais ao norte do Aden, chamada Feant. E lá nós somos um pouco mais cosmopolitas e seguimos um caminho diferente. Ela vai usar muito esse termo caminho, né? Lá em Feant, a gente segue o caminho da alegria, que é diferente daqui de Haert, que a gente segue o caminho da árvore espadeira, também chamado de Latanta. Só um paralelo. À medida que vai ser descrita essas duas escolas, né? Esses dois caminhos, me lembra muito como eu imaginei na minha mente esses dois caminhos. O caminho da alegria, eu imagino um povo meio riponga, com uma van toda colorida. E o caminho da Latanta é um povo mais rígido, assim, os baby boomers, né? Eu fiquei imaginando umas paradas assim na minha cabeça. Eu nem tinha pensado direito, assim, mas é porque o caminho da alegria você já pensa que é um povo mais alegrinho mesmo, né? Que, tipo assim, vou encontrar a Letânia aqui pela alegria. Paz e amor. Exatamente. E aí ela fala que justamente a Latanta, que é o caminho da árvore espadeira, é uma das mais antigas vertentes de caminho que tem tipo assim, pra encontrar ou seguir a Letânia. Além dela da Latanta tem a de Aerth e a de Aratã. E ela falou, aproximadamente existem 36 caminhos. Ela fala 3 dúzias. E eles são ensinados em algumas escolas do Aden. E são poucas, aí ela dá a entender que poucas escolas ensinam a Ketan, e uma delas era a de Haert, da árvore espadeira. Não, eu não entendi dessa forma. O que cada um parece que tem a sua Ketan, entendeu? Uma Ketan específica. E algumas escolas são tão pequenas, alguns caminhos são tão pequenos que uma ou duas escolas só que tem essa determinada Ketan. Entendeu? Depois eu tenho que Mas parece que todos têm Letânia e todos têm Ketan. Só que a Ketan muda de caminho para caminho. Entendi. E aí ele comenta que ele acha que a espada de Vashet é diferente. E ele explica porque, olha, o seu cabo tá bem gasto, mas a sua lâmina parece muito nova. E aí ela até elogia, nossa, você mantém os olhos abertos. Ela fala desse jeito. E aí vou citar ela. A rigor, ela não é minha espada. Apenas fica sob os meus cuidados. É uma espada antiga e a lâmina é sua parte mais antiga. Ela me foi dada pela própria Sherrin. E aí começa uma pistazinha de talvez uma tradição adêmica dessa espada. Será que essas espadas são passadas de pessoa para pessoa? O que você acha, Jordana? Eu acho que é uma espada de alguém muito importante que ela herdou. E ela herdou por sua competência. Nossa, Nossa, eu tô... gente, a Jordana, vocês têm que ver. Ela tem talento para teorias. Ela tem. Parabéns, Jordana. Obrigada. Aí, deixa eu continuar, então. Tá bom. Aí ela pergunta, foi por isso que você veio pra essa escola, né? Porque é pra ganhar essa espada, uma parada assim. Ela falou, não, isso me foi dado muito tempo após. Vim pra cá pra aprender tudo possível, porque eu já tinha aprendido tudo que era possível na minha escola. E aí eu sabia que essa escola aqui, ela era muito boa na luta com a espada. E eu queria aprender isso. E aí eu tentei em outras, inclusive 2 ou 3 escolas e fui negada, mas a Sherrin me aceitou. E aí o coach fala, nossa, ela tem a mente muito aberta, né? Isso é muito bom pra gente, né? Sim. Aí ela fala assim, olha, mais pra você. Uhum. Porque pra mim foi uma vitória. A Sherrin percebeu que haveria um ganho em me ensinar. E quando eu me liguei a Latanta,
isso foi uma certa vitória para Shaheen. Uhum. Porque tem uma certa rivalidade entre as Sim. escolas, entre os caminhos. É engraçado pensar, né? Tipo assim, todos são da Letane, que teoricamente é um caminho bom, ponto. E aí ainda tem ali um pouco de orgulho entre elas. Sim. O que não deixa de ser humano, né? Faz sentido. Sim. O Patrick deu aquela camadinha realista, né, no mundo. Mesmo nos como se fosse ADMianos. igrejas, né? Tipo, Sim, que faz sentido. a formação das igrejas protestantes e, assim, a ramificação delas mesmas tem essa parada que, tipo, né, É são que todos cristãos, mas... acaba que o Patrick, ele faz alguns paralelos com o nosso mundo, não deixa de Uhum. fazer. Até pra deixar o leitor, tipo assim, o mundo dele pro leitor com uma cara de real mesmo. Verdade. Sim, são as relações de poder, né? Enfim, aí o coach fala, nossa, deve ter sido meio difícil pra você, né? Ser estranha aqui no meio de todo mundo. A Valchit fala, no começo até que foi. Mas eles reconheceram meu talento e no caminho da alegria eu era vista como rígida. Aqui eu sou meio tresloucada. Então é bom, é como vestir uma roupa nova. Muito bom. Aí eu fico, tipo, imaginando esse choque de cultura mesmo. Que às vezes Aí tem aquelas paradas, né? Que famílias muito rígidas, muito conservadoras, às vezes dão filhos muito tresloucados, né? Muito paz e amor. E aí os filhos destes se tornam rígidos. Aí vai sendo um movimento de. Mas eu tenho a sensação de que ela é translocada do jeito adenriano, né? Que nem deve ser tanto assim. Não, exatamente, mas pra você ver, né? Uhum. Pra a Den, ela é doidona. Enfim, aí vai ser aquelas nuances, né? O Sim. coach pergunta: no caminho da alegria também ensina a Letane? Aí a Valchit: sim, todos os aderrianos aprendem a Letane. Aquilo que algumas escolas se apegam, no entanto, é desenhado por outras. Uhum. Então, o que os separam são as pequenas diferenças, as picuinhas, às vezes, que uns dão mais valor, outros não. Aí ela vai e pergunta: é verdade que você falou que a Letane vem do mesmo lugar do riso? Porque no meu caminho inicial, né? O caminho da alegria, uma das mulheres lá falou isso pra mim. Fala, Letícia. Não, eu tava pensando justamente nisso, né? Da Letane vir do riso. E a gente tem 2 personagens no livro que a gente não viu que riam, né? Que é o Helix. Pelo menos na única parte que a gente viu o Helix, ele não riu, né? Enquanto todo o Chandriano tava atacando oh, meu Deus. A trupe do Kvols, até eu falei, olha, o Temp fala, tipo assim, você não pode se divertir na luta, etc. Eu falei, olha, o Gris se divertiu, torturando lá os pais da trupe, etc. Isso não é da Letane. E aí ela fala que o riso é da Letane, que a Letane vem do mesmo lugar que o riso, e Helix, naquela cena, ele é super sério. E Jax, ele é descrito como uma criança que nunca ri também, né? E aí isso me lembrou muito também, né? Porque, enfim, os dois conversam com o Ksai, os dois mexem no mundo de uma maneira muito, assim, cruel, parece, né? Um começa a guerra da criação, o outro rouba a lua, e, enfim, vira aquela bagunça. E aí é aquelas coisas, assim, que vai entrelaçando. No fim, a crônica vai dar um pequeno nó na nossa cabeça, eu tenho certeza, se já não tá dando. Sim, já deu muito tempo. Aí o coach fala: eu falei isso, mas eu não sei o que isso quer dizer. E aí ele vai meio que tentar convencer a Vashti que ele meio que trapaceou. Eu gostei dele ter sido honesto. Sim, que ele falava aquelas coisas, mas ele nem sabia direito o que estava falando. Que, inclusive, ele induzia um estado, que ele explicou da folha em rodopio, para causar esse afrouxamento de ideias, para falar coisas assim que ele nem sabia direito o que estava falando. Uhum. Aí
A, a Vashti é muito boa. Ela fala, então você quer dizer que você roubou as respostas de si mesmo? Aí ela fala, não, mas Ele fica eu não sei o que todo isso quer dizer. agitado. É. Ele fica todo agitado, mas você não tá entendendo que eu tô mentindo pra vocês, que tipo assim, que eu tô falando eu tô acertando as respostas, mas na verdade isso é uma falsidade da minha parte. Ele faltou falar isso pra ela. Ela, não, meu querido, Uhum. não existe falsidade com a Letane. Se você falou coisa e você meio que acertou, bem entre aspas, é porque era da Letane, tá tão escondido, tá tão profundo em você, é porque você ainda não viu, ainda conscientemente, que Sim. aquilo pertence a você. Aí ele fala, mas isso não faz nenhum sentido. Fala que é um caminho, mas não é caminho. E aí ele vai e fala assim, vocês falam que nem cartógrafos bêbados. Aí ele fala assim, nossa, desculpa, eu não queria falar desse jeito. Aí a Vashti falou, não, mas os bêbados são às vezes os melhores entendedores da Letânia. E aí ela meio que fala, eu também não compreendo a Letane. É uma arte que eu também não domino. Se A tem. ponto Aí. de, a ponto de explicá-la. E aí ela fala: se Tempe conseguiu instilá-la em você, isso é um grande ponto a favor dele. Eu achei tão Sim, bonitinho. Porque o sim. É Tempe é porque gente boa. ela só humilha o meu tempo e É, ela coitado. e a Shai nos momentos, né? Chamou ele de barco à vela. Mais Sim, próximo de barco à vela do que professor. Oh, sim. meu Deus. Aí ela fala: parte do problema de explicar a Letane está na língua turana, que é muito explícita. O adêmico é rico em implicações, por isso é mais fácil aceitarmos a existência de coisas que não podem ser explicadas. A Letane é a maior delas. E aí ele começa a tentar comparar. E é engraçado que eu sinto muito ecos das conversas que ele tinha com Elodie. Sobre a nomeação, sobre o que são as palavras e o que são os nomes. Com Eu certeza. sinto muito assim, tipo, gente, parece que eu já li isso antes. É porque eu Ah, acredito, assim, eu não sei se a Letane é igual à nomeação, mas eu acredito que as duas, elas andam muito juntas nas profundezas do ser. Então eu acho que, tipo assim, essa mente adormecida que o Elodin falava tanto, provavelmente é ela que vocaliza as coisas da Letane. sim. Não, Então, eu acho e que é olha mais ou menos só, isso. quando ela vai tentar fazer aqui um paralelo entre a Letânia e o amor. Uhum. Aí ela fala: o amor é uma dessas coisas que é difícil de você tentar é, definir em palavras. E o que o Elodin tinha feito um paralelo? Ele tinha feito um paralelo entre o amor e a música, para ele tentar definir. E o coach não conseguia Uhum. definir uma coisa usando uma linguagem que não era própria daquilo. Que não dá para definir direito a música, né? Dá para exemplificar, dá para apontar, mas definir em palavra, em termos objetivos, é muito difícil. E aí ela vai e continua, né? Então, o amor é uma dessas coisas. Você tem conhecimento do que ela é, mas ela foge a uma explicação criteriosa. E aí o coach fala: não, mas eu consigo definir. Ah, eu adoro a prepotência do coach. Né? Aí ela fala: tá, então tenta. E aí ele não consegue. Ele Sim. acaba definindo, mas acaba recorrendo a uma afeição. Afeição que também é um termo subjetivo, que não dá pra, Sim, né? ele tenta definir e ele se recorre a termos abstratos. E aí, um abstrato, ela falava. E aí chegava no abstrato. Ela falou, então o que que é isso? Aí ele chegava no outro abstrato e Uhum. o que que é isso? Então, tipo assim, não levava a lugar nenhum. Sim. Aí ela fala: com a Letane é a mesma coisa, mas como ela é maior, é mais difícil ainda de apontá-la. E aí, esse é o propósito das perguntas. As perguntas que são quando ele treinava com o Tempe, né, fazendo aqueles momentos de perguntas sobre a Letane, e também quando ele falou com a Shairin. Aí ela fala: essas perguntas revelam conhecimento da Letane. Tipo, às vezes, para você tentar constatar, por exemplo, se uma jovem tá enamorada de alguém. Você perguntar de uma maneira, você consegue achar pistas se ela tá ou não.
né? Uhum. Aí ela fala, a Letânia está arraigada nas profundezas do seu ser, fundo demais para que você a veja. E quanto à flor em rodopio, eu já vi descrições de pessoas induzindo a um estado assim para tentar alcançar a percepção da Letânia. É Uhum. como maquetando a mente, um movimento que você faz com os pensamentos para treiná-los. Uhum. Muito bom. Ou seja, eu acho que essa folha em rodopio vai ser muito útil para o coach na arte da dominação. Eu acho também. Eu acho também. Aí o coach fala, E aí. Ah, tá. perdão, vai. Não, pode terminar isso aí. Aí o coach fala, eu me curvo à sua sabedoria, Valchit. Uhum. Aí ela fala, não, tá bom, né? Agora vamos conversar um pouco aqui em acadêmico. Vamos ver, eu quero ver você ferir meu belo idioma com a sua rude língua de bárbaro. Que Muito inclusive é bom. o título, né? Sim, verdade. E aí Aí ela pula, começa a falar né? sobre o quanto a Vasha de saber e dominar o Aturano ajudou ele a progredir muito no acadêmico, porque ele pôde explorar com perguntas e sutilezas as dúvidas que ele tinha. E aí ela Aí acaba ela até fala, falando: você ele até diz fala. coisas demais e fala muito alto. A essência do Adenriano é justamente a calma e o silêncio. E aí ela explica que ele tem que ter cuidado com os gestos são muito importantes em que posição eles estão, em que momento eles entram na conversa, as matizes sutis de significados, então, tipo assim, a diferença sutil em algumas palavras pode representar bastante diferença. E não só as palavras. O que ela critica muito é a linguagem de gestos dele, né? Você fala assim, você parece um discurso extravagante de um maníaco desvairado. Posso só ler o jeito que ela fala, que foi muito Uhum. engraçado. Se você fosse meu filho, eu não deixaria sair de casa. Como meu aluno, isso é apenas tolerável por você ser bárbaro. Tempe trouxe um cão que sabe assobiar. O fato de desafinar é irrelevante. Se você está contentado em falar como um. Esqueci agora que ela falou, a palavra que ela falou. Como um simplório, tudo bem, vamos seguir para novas lições, mas se não, vamos trabalhar um pouco mais nisso daí. Aí falou assim: Uhum. não, eu tô disposto a aprender, né? Eu quero falar melhor e tal. E aí as aulas duraram horas. E o que coach percebeu, o que Volt percebeu, e o que o Temp tinha só aludido, né? Foi que o Aturano era como um lago amplo e raso. Tinha muitas palavras, todas muito específicas e exatas. O adêmico era um poço profundo, menos palavras, porém cada uma tinha muitos sentidos. Era como se o Aturano fosse uma linha reta, com um objetivo específico. Agora, o adêmico era como uma teia de aranha. Cada fio tinha vários significados e era algo muito maior e mais complexo. Uhum. E aí, fale. Não, é isso. E aí ele foi pro refeitório já com um esquema diferente. Ele falou assim: eu não vou ficar de cabeça baixa, eu vou ficar de cabeça elevada e vou observar os gestos de todos para observar realmente para poder aprender cada vez mais a linguagem sutil mesmo dos aderrianos. E depois do jantar, a Veshet espalha um guento nas lesões de lanhos que ele tinha, que ela tinha deferido a ele, né? E aí isso dá muito alívio às dores dele e ele vê o quanto ele estava tenso. E aí também a gente começa a perceber uma tensão sexual, né? Começou a Jordana. Ela passa um guento, aí ela fala, que tal? Aí ele fala, Ai, meu Deus. eu seria capaz de beijá-la. Aí a Valchit, ela nem se, né? Nem fica tímida. A Seria, mas seu voucher. lábio. A Jordana tá achando que ela tá falando de um voucher. É um voucher. Um pequeno voucher. Tô brincando. Valete. Aí ela fala, seria, mas seu lábio está inchado e não há dúvida que você estragaria tudo. Mostre-me sua quietã. Ai, gente, que sofrível.
Fiquei com uma dó do coach nessa hora. E só um parênteses, assim. A primeira manobra lá, a primeira postura que ele faz é mãos abertas. Aí eu falei, Jordana, eu tô lembrada de mãos abertas. É porque eu tô relendo O Nome do Vento e lembrei que na criação dos anjos de Telu, na criação dos Amir pelos Selitos, quando Telu pede, tipo, a bênção pra Aleph, tem a seguinte descrição. Ele se ajoelha diante de Aleph e com a cabeça curvada e as mãos abertas junto ao corpo. Aí eu falei, estamos aqui para fazer isso? Tem algum significado? Talvez não tenha nenhum significado, mas Telu também tem as mãos abertas em algum momento ali do livro. E se essa mãos abertas é inspirada em algum personagem do tipo Telu, até porque Telu, só pra mim fazer um parênteses assim, porque a gente bateu muito na tecla no episódio passado da justiça, né? Que a Letânia é justa, que a Shireen parece que é a expressão da justiça e tal, etc. E Telu é descrito como um ser, um deus, muito justo. Então, é aqueles paralelos que a gente cria, né? Mãos abertas, e é isso. Fim. Não, mas segura aí que eu tive pensando, eu não te falei que eu tenho uma coisa sobre isso, mas eu vou demorar um pouquinho até chegar nessa parte, calma aí. Tá bom. Deixa eu só fico falar a bem parte curioso. do prostituto aqui. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Aí ele começou, né, a fazer os movimentos da Ketan, e aí ele tava lá pro 12º movimento e falou assim, gente, eu tô arrasando. Mas ela não me corrigiu até agora. Aí ele propositalmente fez um passo errado. Aí ela permaneceu calada. Ele falou, putz, ela tá calada, mas não é porque eu tô acertando, não. Aham. Aí ela terminou. E aí ela falou, bem, poderia ser pior se você não tivesse uma perna. Aí ele fica todo sem graça, assim, né? Sim. Aí ela vai, apalpa, ele até se sente assim, como se ele fosse uma própria peça de num açougue. Ela o apalpa, assim, de diversas formas. E pra ver se ele tinha alguma coisa boa por ali, né? Alguma, né? Vocês entenderam? Aí ela observa as mãos dele e fala, você tem mãos fortes e inteligentes. Isso não é comum dos bárbaros, né? Elas são muito flácidas ou muito calejadas. Uhum. E tem um bom movimento de pulsos também. Como é que você ganha a música? E aí a gente começa. Como é que você ganha a vida? Como é que você ganha a vida? Aí eu falo assim, não, eu sou, né, uma aluno da universidade, eu trabalho com ferramentas muito delicadas, mas eu também sou um músico, toco alaúde. Aí ela fala assim, meu Deus, você é um prostituto. Sim. Aí, em resumo, o seu povo... Aí ela fez uma demonstração lá que basicamente o que significa é o seguinte. O seu povo vê certas coisas como íntimas. A pele nua, o contato físico, a proximidade dos corpos, o jogo amoroso. Para nós, adenrianos, isso não é nada digno de nota. Para nós, falar é particular, íntimo, expressões faciais também. O calor que a sua voz produz. Uhum. Então, assim, cantar, a gente canta, às vezes em grupos menores, uma mãe canta para o seu filho, um casal muito enamorado, quando sozinhos cantam um para o outro. Mas isso na intimidade. A emoção revela o cantar revela é muito privado. Aí o coach fala, e nada mais transmite emoção do que a música. Uhum. Aí o El fala assim, exatamente, agora imagina você num momento super íntimo, às vezes para ganhar alguns vinténs, para todo mundo numa apresentação, para ganhar uma refeição, isso é prostituição, não é? E aí o coach fica até agoniado, assim, imaginando ele na eólica tocando e encostando o corpo dele diante de um monte de pessoas. Ele fica tipo, ai meu Deus, que agonia. Porque era esse tipo de intimidade. Aí o coach ainda tenta falar, né? Mas tocar o alaúde é a 33ª posição da Ketan. E aí a gente chega no que eu queria falar. A Valchet fala. Alguns nomes servem para revelar. A Vashet. Ah, você entendeu. Alguns nomes servem para revelar. Os nomes da Ketan destinam-se a esconder a verdade para que possamos falar dela sem espalhar seus segredos por aí. Uhum. O que é o meu pensamento?
Cada escola, cada caminho, pelo menos, tem a sua quetã. Cada escola tem a sua versão da história. Então, tem tocar alaúde, tem urso adormecido, urso hibernando, tem as mãos abertas, porque às vezes é a própria história, tipo, história da criação, sei lá, tem um monte de história por trás. Só que eles não falam essas histórias, eles ensinam a quetã, que parece às vezes só um gesto mecânico, mas é a história deles. Às vezes eles poupam a fala, o conto oral, assim, para fazer uma história em gestos, como se fosse realmente a identidade cultural e histórica do povo deles. Então, Tem muita história, assim, na nossa humanidade mesmo, que fala que tem muita gente que, principalmente nessas sabedorias muito antigas, falavam que eles não passavam a sabedoria para qualquer um e que as coisas eram super fechadas entre eles, assim mesmo. Sim, então são esses gestos e o nome desses gestos que representam a história escondida deles. Que só aqueles que são capazes de ler, né, os gestos, podem... Então, eu achei fera esse negócio, sabe? Sim. E aí ele continua, e ele indaga, então como que vocês recebem as notícias, né? Porque, tipo, na República, quem leva as notícias são os trupes itinerantes. Aí ela, não, a gente também tem vendedores que venham aqui, tem os latoeiros que são duplamente bem recebidos. Achei super peculiar essa questão do Adem respeitar os latoeiros, assim, também. E os que vestem vermelho, que no caso são os mercenários, eles também saem para o mundo e voltam trazendo notícias, né? De vez em quando aparece um músico aqui, mas ele não se apresenta para a cidade inteira, ele faz apresentações familiares. E mesmo quando ele se apresenta, ele se apresenta atrás de um biombo. E é justamente o biombo carregado nas costas de um músico que identifica ele como um músico adenriano. Ela fala, é uma profissão valiosa, mas ela não é muito respeitável. E essa questão da reflexão da música, tem muita gente, Jordana, que acha que o Adenri tem relação com os Edena Ru. Porque em inglês, Edena Ru não é com Edena, é Edema. Edema Ru. E aí tem muita gente que acha que eles são de uma raiz parecida. É que eles são ambos derivados dos Ruaches, lá do Império Ergen. Depois eu tenho que me estudar mais essa teoria. E assim, essa questão, será que a música foi o que fez acontecer a separação entre os Adenrianos e os Edenaru? Porque assim, contar histórias é da humanidade, né? Eu imagino que todos nós contamos histórias de qualquer civilização. Os Edenaru, eles são bons contadores de história. Mas talvez, e a música? Será que a música foi o que os separou? E aí essa separação gerou cicatrizes tão grandes no povo que eles começaram a considerar isso não um ato íntimo, um ato... Ou então o contrário, é tão sagrado que não pode deixar... Não sei, fiquei pensando sobre isso, porque realmente eles relacionam o Adenri com os Edenaru. E aí a gente finaliza o capítulo e começa o capítulo 114, Sua Flecha Única e Afiada. Ai, esse capítulo é muito bom, por isso que eu quis parar nele também. Tá, então o coach, ele ficou tão enojado quase com essa história, com essa comparação, né, de prostituição com a música, que ele mesmo, ele fica com medo de ser associado a isso naquele ambiente e já ter mais um problema, né? Aí ele mesmo esconde seu alaúde debaixo da cama. E ele não fez muitas coisas nos próximos dias. Ele passava muito tempo estudando com a Valchet, estudava, depois ele comia sozinho, sempre percebia que a Carceret mantinha sob vigia, assim, né, no refeitório. E ele esperou, ele inclusive se achou muito paciente, até o terceiro dia para perguntar para Valchet pelo Chandriano. E ela não curtiu. Ela o reprovou, censurou, falou assim, o que isso vai melhorar na sua luta? O que isso vai melhorar na sua linguagem? O que isso vai melhorar na sua quetã?
E aí ele ficou sem graça, ele não queria inimizade, porque afinal de contas ela era a única pessoa com quem ele estava falando, e ele não tocou Uhum. mais no assunto. Aí ele, inclusive, ele tava ficando super animadinho, que ele achava que tava progredindo bastante, né? Mas a Vashti não compartilhava da mesma percepção. Inclusive, ela vocalizava isso de maneira bem eloquente em 2 línguas. E aí a gente pula para uma próxima parte do capítulo. Eles estavam num vale escondido, mais ou menos lá pro rumo do Vale da Espadeira. Aí eles estavam lutando um combate desarmado. Aí tava lá a coach, Volt, recuperando o fôlego. E aí ele vai e pergunta, qual que é o significado de tudo isso, né? Por que você tá me ensinando essas coisas? O que vai rolar? Se Tempe cometeu um erro ao me ensinar, por que você continua a minha instrução? Aí a Vashti fala, você sabe de coisas que não deveria saber. Shaheen não se importa que você saiba a Letane. Mas há o consenso de que você não deva saber a Ketan. Porque aí é que tá. Eu acho que a Ketan também representa a história deles. Muitas coisas que não outros povos não deveriam saber. É A porque ideia. A Letane não é, tipo assim, a Letane não é, é mais como um modo de vida, um modo de guia que dá pra você viver sua vida sem Sim, lutar. Então, sim, os adenrianos que não lutam, eles vivem a Letane. Então, a Letane, e como a Letane é uma coisa tão boa, não tem tanto, assim, polêmica em oferecer ela a um bárbaro. Agora, a isso, Ketan é uma arma. E é uma sim, arma que é o ganha-pão do Adenri, né? Em si mas também. eu acho que não seja só isso. Eu acho que é porque contém a história deles. Sim, E mas uma eu concordo história com isso. secreta e sagrada. E assim, a ideia de Shaheen, então, era de que se o coach, fizesse parte dessa escola, então ele faria parte de Adenri, então ele deixaria de ser um bárbaro, então não teria sido errado você saber de tudo isso. Uhum. Você, diga-se coach. Aí ele vai e fala: pois é, mas eu acho meio estranho que vocês fiquem tão ansiosos para se tornar mercenários. Eu falei assim, não, mas você parece estar bem ansioso para isso. Eu falei, não para me tornar um mercenário, pelo conhecimento. Mas mercenário não. E, inclusive, tinha sido uma questão que eu tinha levantado no episódio anterior. Eu Sim. falei, gente, isso parece ser uma coisa tão honrada, mas só para ser mercenário. Aí a Vashti fala: é a língua de vocês que atrapalha. Nas terras bárbaras, os mercenários são uma camada mais baixa da sociedade. Aí o coach fala: realmente atraem um tipo bem rude de gente. Aí a Vashti: não somos esse tipo de mercenários. Somos pagos, mas escolhemos os trabalhos que aceitamos. E aí ela vai e faz quase que uma folha em rodopinho, um jogo de palavra. Quem luta pelo seu país é o quê? Aí o coach, soldado. Pelas leis, condestável. Pela reputação. Aí ele fala, não sei, um duelista. E pelo bem dos outros. Aí o coach fala, Amir. Aí ela Hum. fala, escolha interessante. É Uhum. engraçado que ela tá muito ciente do que ele tá falando. Tipo assim, ela não. Uhum. Ela entende, ela tá no jogo dele. Aí ela fala: nós, adenrianos, somos pagos para guardar, caçar e proteger. Lutamos por nossa terra, nossa escola e nossa reputação. E lutamos pela Letane, com a Letane, na Letane. A palavra para isso, de mercenário que faz tudo isso, aqui na verdade é Kithan. E isso pra Setan. gente. Setan, perdão. Porque Setan. E isso pra gente é um motivo de orgulho. Só que para vocês bárbaros não tem essa palavra, não tem essa compreensão. Então fica mercenário mesmo. Aí, então fala assim, então isso é realmente algo elevado na escala social de vocês. Ela fala isso. E por isso, a Shaheen tem uma grande responsabilidade. Ela deve ponderar o que é correto e o que também é melhor para sua escola. E ela, na minha opinião, está fazendo um jogo paciente. Pessoalmente, acho que ela está esperando que o problema resolva por si, que resolva sozinho. Aí o coach fala: como assim? Como é que esse problema se resolveria?
a Vauchet, se você fugisse, morresse, ou se eu decidisse que você não valeria a pena ser treinado. E há um tipo de prova para ser realmente admitido né, nessa escola, né? Porque eu acho que eu já não estou recebendo aula, eu já não estou na escola. Ele falou: não, você está na escola, você não é da escola. Você pode estar comendo aqui, você pode estar recebendo aula, mas você precisa ser primeiro aprovado. E para isso haveria uma prova. Mas antes dessa prova, teria alguém para falar na sua defesa, dizendo que você é digno de ingressar na escola. Aí o coach pergunta: Temp? Falei, não. Temp não tá nessa. Não tem esse nível de importância. Teria que ser alguém influente. Então, assim, então você. Aí ela falou: sim. Se um dia você progredir a ponto de eu achar que não me envergonhará, falarei em sua defesa e poderei submeter. E você poderá submeter-se à prova. Só que aí eu fiz um. Letícia, fala da trança. Da trança? Tá. É que eu esqueci de mencionar, mas daqui onde eu parei. E começou até o momento que ela tava falando que a Shaheen tinha que fazer essa decisão. A, a Vashit, ela pega dois fios mesmo, de uma grama mesmo, e começa a trançar. E ela fica trançando durante esse período todo em que ela fala com o coach. É, e eu achei peculiar. Eu fiquei pensando, será que nessas andanças todas pelo mundo, ela também não conheceu, não passou por Il e também não Uhum. aprendeu, às vezes, a fazer aqueles nós ilianos? Não, curioso foi mesmo. E aí eu fico até viajando, e eu sei que eu e a Letícia talvez somos de uma corrente que gosta mais da Dena do que a maioria dos leitores do Nome do Vento, do Temor do Sábio. Mas eu fico pensando às vezes se ela não teria uma influência assim, porque a Dena, ela se mostrou naquele beco tempos atrás uma boa lutadora, né? Uhum. Eu não sei, foi Verdade. uma viagem mesmo. Vai, Letícia, continua. E então eles finalizam meio que essa conversa e eles vão para o encontro de Sherrin porque ela tinha que conversar com ele. Nesse caminho ele conversa um pouco sobre a escola, que a escola é diferente da universidade, que lá na escola não existia o currículo igual à universidade, nem tanta hierarquia. Tirando a Sherrin, todos eram meio que parecidos. E aí eles chegam e a Sherrin tá meio que no meio da Ketan dela, e ele fala que a Ketan dela é perfeita, impecável, lenta, e quanto mais lenta a Ketan, melhor a pessoa é. E, enfim, ela termina e ela pergunta pra Kvothe se Temp tinha lhe contado a história, falou das 99 histórias do Aerth e do começo dos Adenrianos. Kvothe nega, e aí então ela começa a contar uma das histórias que eu acho que, assim, mais uma história importante para a Crônica do Matador do Rei. Assim, o Patrick, ele não se cansa de escrever histórias pra gente E, confundir mais ainda. Tipo assim, é muito delicioso ler, não me confundam. Mas assim, vocês sabem, é mais uma coisa complexa pra gente trabalhar. e mais uma história de criação, né? E vai da De um verdade. povo. Verdade. Será que tá tudo intrincado no final? A gente não sabe. Fala aí, Lê. E então ela começa. Antes dessa escola, antes da árvore e do caminho da árvore espadeira, antes de qualquer adenriano soubesse sobre a Letânia. A primeira escola adenriana foi fundada por Aete, ou Aete, não sei. E ele buscava a maestria da flecha e do arco. Naquela época de Aete, não havia escolas. E ele tinha como objetivo se tornar muito bom no arco e na flecha. E primeiro ele colocou como objetivo atirar em uma maçã a 30 metros de distância. Depois, a acertar um pavio de uma vela acesa. E, por fim, acertar uma tira de seda pendurada. Balançando Ele, ao vento. balançando ao vento. Ele se esforçou tanto até começar a conseguir prever
a virada do vento, e depois que dominou isso, já não podia errar. E aí, diante de tamanha, assim, habilidade, ele ficou famoso no território. E outras pessoas começaram a o procurar, para que ele pudesse ensinar a habilidade dele de arco e flecha. E um deles era a jovem Hattie, que não tardou em se tornar a sua melhor aluna. E a Secherin fala, nessa época não existia Letane, portanto os Adenrianos, eles viviam numa época muito dura e sangrenta, e eles podiam até brigar entre si por orgulho. E de todos eles, a Et era o maior de todos, e muitos tinham o costume de o desafiar. E ele era tão bom que ele levava consigo somente uma única flecha, e dizia que se ela não bastasse, ele merecia ser abatido. E ele começou então a envelhecer e ele fundou essa primeira escola. E essa escola formava grandes, eu esqueci o nome, tipo assim... Arqueiros, exatamente. Era uma escola que formava grandes arqueiros. Letais arqueiros. Letais arqueiros. E com isso, trouxe muito dinheiro, prestígio para essa escola e orgulho, e para a Earth também. Deixa eu só falar o ditado. Pode falar. Se uma pessoa desse 3 flechas e 3 moedas aos alunos de Aet, seus 3 piores inimigos nunca mais o importunariam. Verdade, boa. E então foi então que Hattie foi procurá-lo. E aí ele fala o seguinte, que eles discordaram, depois eles discutiram e depois gritaram. E por fim, Hattie desafiou a Et e para que quem ganhasse, tivesse o controle da escola. Essa era a história. E como ele tinha sido desafiado, a Et escolhe o seu ponto de local de atirar. E ele escolhe um bosque com árvores jovens e oscilantes que lhe davam uma proteção mutável. Hattie, no entanto, escolheu o topo de uma montanha. Olha para você ver a ousadia da garota. Foi um topo de uma montanha, dava para ver a sulheta inteira dela. Ela não levou arco, não levou flecha, e ela ficou sentada para evitar que a Et atirasse em suas pernas, que era um costume dele. Às vezes, quando ele não queria matar, ele simplesmente esperava na perna da pessoa. Então ela fez o quê? Ela se sentou. Só que a Et, vendo isso, ele foi tomado por tamanha raiva que ele retesou então a corda, uma corda que foi feita com os fios do cabelo da própria Hattie, e ela que trançou pra ele. Ela que trançou o fio do arco e atirou nela. E foi muito perto do coração. E essa parte é muito bonita. Ele descreve assim, que com a flecha cravada no peito, Hattie tirou debaixo da blusa uma longa fita de seda branca. Arrancou uma pena da extremidade da flecha, molhou-a em seu sangue e escreveu 4 versos. Soltou a fita no ar, porque ela segurou a fita por um momento, viu a movimentação do vento e soltou a fita. E a fita, ela caminhou todos os caminhos por entre as árvores e foi grudar-se com firmeza no peito de Aet. Ou seja, ela é uma, sei lá, como é que fala, uma conhecedora também, tipo assim, uma vedora. Ela conseguia prever o movimento do vento, né? Isso, é uma vedora. Ela é uma vedora, tipo assim, quase igual aquele cara da montanha que escutava as coisas, ela é uma vedora, ela é tipo um Elir, ela tá vendo o vento. Enfim, e aí a Et pega o poema e é o seguinte: a Et caro ao meu coração, sem vaidade a fita, sem dever o vento, sem sangue a vitória. E lendo, e nessa parte da história a Vashti estava até chorando, e eu imagino que se eu estivesse lá, eu também choraria, inclusive. E após ler os versos, a Et reconheceu a sabedoria de Het. E ele foi correndo até ela para tentar salvá-la, viu que a flecha estava perto do seu coração e ficou desolado de tristeza. Deu o controle a Het até a sua morte, a da escola, a Het até a sua morte, que foi aqui, e ela então ditou as 99 histórias para a Et escrever. E essa, segundo a Shahrin, foi o começo da compreensão da Letane. E no final, a Et se colocou como discípulo. E por fim, para finalizar a história, ela, antes de morrer, diz:
Existe uma história mais importante que todas as demais, e essa será conhecida quando eu acordar. Caramba, né? Caramba. Aí ela morreu. Aí frita a cabeça e os miolos todos. Todos os meus miolos com essa frase foram pro beleléu, nem vi mais. Ela colocou. Ele diz assim: não só a direção da escola ficou sob o domínio da mulher, que já esqueci o nome, meu Deus do céu. Hatch. Quando, nesses 3 dias que ela estava agonizando os seus últimos suspiros, né? Mas o que foi colocado sob sua tutela foi sua forma de pensamento, né? A escola agora passaria a ser controlada pelas suas ideias. Uhum. A gente não sabe direito, a gente infere, né, do que eles discordaram. Parece que eles discordaram por conta dessas matanças, né? Sim, por conta do orgulho. Mas não foi dito. Sim. Ao certo. Talvez eu que tô interpretando errado, mas pra mim não ficou muito claro. E outra coisa é que eu acho que talvez, eu tô forçando um pouco a barra, mas que talvez venha daí esse silêncio. Eles gritaram a tal ponto que as paredes grossas não conseguiram abafar o barulho da discussão. Não sei. O Aet ficou tão arrependido disso que ele talvez não queria nem gastar as flechas à toa, não queria derramar sangue à toa e também não queria gastar palavras à toa. De tão dolorido que tudo isso fosse. Sim. Eu não sei, eu tô tentando achar motivo, né? Não, esse é uma das minhas questões também, porque eles falam do jeito que falam, com certeza. E aí, só pra finalizar a história de verdade, dizem que Aerth viveu mais 40 anos e nunca mais matou ninguém. E ele vivia falando a seguinte frase: venci o único duelo em que fui derrotado. E continuou criando mestres do arco, mas agora também para serem sábios. Sim. Aí o coach pede pra Shairin contar os 99 histórias. Ela, não, a gente não conta essas histórias para bárbaros. Aí ela, inclusive, questiona algumas vezes como é que estava a progressão, né? O aprendizado de coach pra Vashti. E ela se diverte falando algumas vezes que ele estava meio lento. Essas coisas, você sabe como é que são, né? Aí, a mulher... A Shairin convida, né? A Shairin, exatamente. Convida pra assistir uma luta. As lutas, né? As lutas que depois a Vashti até fala, olha só, você tá empolgado, você vai ver a Shairin lutar, isso é uma honra. Sim. Eu acho engraçado porque a gente não fala muito, porque é uma coisa que é escrita no livro, que são as coisas em itálico, que são os gestos que eles fazem, né? Por exemplo, quando ela convida e a Vashti aceita, ele descreve gentil agradecimento, aceitação ligeiramente submissa. Então, tipo assim, é uma coisa que se fosse ter uma mídia, por exemplo, da Crônica do Matador do Rei, um filme, uma série, uma coisa assim, ia ser bem difícil colocar isso, né? Sim. Que é bem sutil. Sim. E aí, o que aconteceu depois? Foi que ele nem conseguiu aproveitar muito bem assim, porque ele ficou pensando, gente, mas espera aí, e se nada disso der certo, né? E se eu não conseguir aprender? Vocês me deixariam de fato fugir naqueles dias? Porque eu não posso simplesmente sair com essa informação daqui e eu sei que vocês sabem disso. Eu falo assim, olha, a verdade é que se você tivesse fugido antes, nós teríamos matado. Se você fugir depois, a gente vai te matar. Se você não passar, se você se provar insuficiente de aprender a Ketan, a Letane, a gente também não vai te deixar sair daqui propagando essa informação, né? Então, é provável, então, que a gente não te mate, porque isso não é da Letane, nem te aprisione, porque isso não cabe não é nossa função te aprisionar aqui, mas a gente te deixe inválido para propagar essa informação. Às vezes cortando alguns dedos da sua mão, às vezes vazando seus olhos, alguma coisa assim. Então esse pode ser sim um do seu destino.
Sim, porque o medo deles, é assim, o medo maior deles é ele ensinar Ketan para outras pessoas. Esse era o maior medo Sim. deles. Ele reflete, ele tem até dificuldade mesmo para dormir por conta disso. Mas enfim, essa questão de segredos, né, dos segredos de alguém, chegar alguém estrangeiro, pegar os segredos, né, ele compara com a siglística, né, como seria alguém desconhecido entrar no meio da siglística de Kilvin e ele ensinar para eles a siglística de osso, sangue, etc. E Jordana, fala da sua questão que você reparou dos sítios. Ah, é. Eu Foi muito boa, inclusive. eu tava lendo e aí o arco de osso, né? Falei, gente, o arco de osso, isso eu já vi em algum lugar. Os cities, uma das funções dos cities era que ele, com seus longos arcos de osso, eles não poderiam deixar com que indivíduos saíssem em contato com Kitai, né? Então, aí eu lembrei. E a sonoridade parece, né? Muito, parece Cities, muito. aet, het. Então eu falei, gente, será que talvez O eles não nome dos são uma mercenários, né? escola, Chamam né? Setan. Sim. Então, assim, Parece às muito. vezes, E, talvez seja a origem dos sítios, né? e foi Não muito sei. bom. Sabe o que eu fiquei pensando? Às vezes, por exemplo, vamos supor que temos o Kisai aqui, ele está preso. Nós estamos prendendo o Kisai. Alguém prendeu ele. Quem melhor do que os maiores lutadores dos quatro cantos para proteger? Aí vai umas pessoas e convocam, tipo assim, você é um arqueiro bom, meu filho? Então você tá contratado e agora eu vou te chamar de City. No mundo dos Uhum. encantados, seu nome é City. Já sei, eu fiquei pensando nisso, sabe? Se Cities não são meio que contratados, discípulos de Aesh para proteger e guardar o Ktai. Isso foi uma voada na maionese, mas a partir da sua, que foi excelente, inclusive. Parabéns, Jordana. Mas e até porque a gente não sabe se esses daí, alguns dos anteriores ao surgimento da Letânia, a Het, a gente não sabe se eles se desvirtuaram ou não, né? Uhum. E, assim, foi engraçado que o Kvolf tava lá comendo e vê uma menininha chocada olhando pra ele. E aí, quando ele percebe, ele tava cantarolando no meio do refeitório. E aí, ele não tava com clima pra mais nada, na verdade. Ele tava com clima pra mais nada, tentou. Ele viu um casal nu num arvoredo, ele tentou a árvore espadeira, mas depois ele ficou com ansiedade, porque a Vashti deixou ele ansioso com o futuro dele se nada der certo, né? E, enfim, aí ele se deitou e foi pensando. Foi pensando no Will, foi pensando no Sim, isso embrulhado na Shaed, né? Na Auri, Uhum. na Devi, na Feila. Pensou na sua família, pensou no Chandriano, pensou em Gris, pensou em matar Gris. E, por fim, pensou em Dena e seu mecenas e adormeceu. Esse é o fim do capítulo. E, para finalizar o episódio de hoje, vou ler, como eu disse que eu ia ler um pedaço do e-mail do Renato sobre a história dele com a Crônica do Matador do Rei, para ficar uma coisa bem Crônica do Matador do Rei. Lerei o e-mail em 3 partes. E essa vai ser a primeira parte. Então vamos lá. O Renato mandou o e-mail pra gente no dia 24 de março, eu tô até um pouco atrasada. Então ele coloca assim: para que essa história seja algo parecido com o e-mail que vocês pediram, devemos começar do princípio, do cerne de quem realmente sou. Para isso, você precisa se lembrar de que, antes de qualquer outra coisa relacionada a livros, gosto de uma boa experiência. Ao contrário da crença popular, nem todos os bons livros carregam boas histórias. Alguns possuem histórias bem medianas, escritas de maneira magistral, outros sequer beiram uma história, mas brincam com nossas mentes. E era disso que eu estava à procura, uma boa experiência que me deixasse encantado novamente. Isso mesmo, novamente. Já fui encantado com o mundo das crônicas de Gelo e Fogo. Tinha, e tenho ainda, uma enciclopédia gigante sobre todo o continente de Westeros. Aquele foi o livro mais caro que já comprei. Mas todos sabemos o final dessa história. Depois do fiasco que foi o rumo de Game of Thrones, tomou e a falta de não mas 2 livros da saga pelo autor não dá sinais. Opa, perdão, gente. Pelo autor que não dá sinais de que pretende lançá-los, simplesmente abandonei Westeros e guardo mágoas.
Quanto maior a paixão, maior o desgosto. Minha amiga, que compartilha deste sabor amargo e insosso que nos foi dado, estava conversando comigo e me confessou que as Crônicas de Gelo e Fogo nem eram os seus livros favoritos. Eu logo pensei, como? Nós somos muito parecidos em muitas coisas e nossos gostos e opiniões não fogem à regra. Fiquei curioso para saber, afinal de contas, como eu ainda não sabia disso? A Crônica do Matador do Rei, disse ela. Relutei pensativo. Ora essa, convenhamos que não é um nome exatamente único. Nestes anos todos já me deparei com diversas histórias de fantasia que não me entregavam uma boa experiência. A maioria se valia das mesmas ferramentas. Ora uma escrava que se encontra com um príncipe e tem que resolver um problema gigantesco. Ora uma menina comum que descobre possuir uma magia lendária. Ora um rapaz que matou o rei e precisa lidar com isso, pensei. Todos livros com histórias interessantes o suficiente para que eu as lesse, medíocres o suficiente para que eu as esquecesse um mês depois. Comece pelo Nome do Vento. É o primeiro livro, ela insistiu. E assim acaba a primeira parte. Então temos aqui Renato, um fã das Crônicas de Gelo e Fogo, sendo introduzidos às Crônicas do Matador do Rei. Seja bem-vindo, Renato. E a segunda parte vai ficar para o próximo episódio. É isso. Jordana, tem algum recado? Bem-vindo sou eu. Esse menino aí sabe mais do que eu, viu? Falando besteira aqui. Falou voucher quase 3.000 vezes no capítulo. Voucher. Mas isso, Letícia... Sem contar que você fala novamente o nome do personagem principal, Coach, né? Faz 30 anos. Letícia, eu não tenho tanta saliva pra ficar falando Wolf. É isso então, gente. Até daqui 2 semanas. É isso. Fiquem com pelo. Tchau, tchau.